O que essa foto sugere a você? O que você pensa quando você vê essa foto? É isso mesmo. O tema desse vídeo de hoje é sexo na menstruação. Pode ou não pode? Olha, eu vou te confessar uma coisa, que eu nunca fiz sexo menstruado. Nunca menstruei, né? Mas é um questionamento que a gente tem que levar a sério porque ele realmente incomoda muita gente. Essa é uma das perguntas mais vasculhadas no meu site. Só um texto que eu coloquei sobre esse assunto já teve mais de 40 mil acessos. Então é um assunto relevante para a gente tratar aqui no nosso canal também. Concorda? Pois é. Qual era a pergunta mesmo? Na opinião bíblica, eu posso fazer sexo quando eu estou menstruada? Uma mulher no período menstrual pode ter relações sexuais? Pois é. Muitas pessoas se perguntam, em primeiro lugar, se seria clinicamente certo manter relações sexuais durante o período de menstruação. Por um lado, a gente sabe que muitos, não todos, mas muitos médicos hoje em dia afirmam que a relação sexual realizada durante o período menstrual não é prejudicial. Mas há controvérsias, porque ainda clinicamente falando, a recomendação seria que o ato não deveria ser prolongado, porque os órgãos femininos pode ser que ficariam doloridos nessas ocasiões e os tecidos poderiam estar irritados. Também tem a oscilação do humor, né? Dizem alguns que na oscilação do humor por ocasião do período menstrual pode acontecer de a mulher estar com uma disposição calorosa, amorosa, e de repente esfriar, dar um gelinho. Mas é claro que esta é uma das ocasiões em que a mulher se excita com mais facilidade. Entretanto, meu querido, deve-se levar em conta que pode ser que seja menos aciado fazer sexo nesse período. Não quer dizer que é nojento, não. Só quer dizer que os cuidados de higiene devem ser maiores e é preciso ter menos frescura. Agora, a pergunta que logo em seguida os cristãos fazem é na preocupação bíblica. A Bíblia condena a realização do ato sexual durante a menstruação? Essa pergunta geralmente vem de um olhar para Levítico capítulo 15, versos 19 e 20, que diz: quando uma mulher tiver fluxo do seu corpo no seu período menstrual, durará 7 dias a sua imundícia, e quem tocar nela ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro também, diz a Bíblia. A grande pergunta teológica é saber se estas leis cerimoniais devem ser observadas ainda hoje ou não. Depende. Umas sim e outras não. As leis que orientavam sobre ordenanças que eram sombras do Calvário não fazem mais sentido hoje, como, por exemplo, matar um cordeirinho em sacrifício, porque o Cordeiro de Deus já foi morto uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que todas as leis levíticas não devam mais ser observadas. Tem que ver se ela ainda tem relevância teológica, espiritual e prática para os nossos dias. Tem gente que tenta se apoiar em Hebreus capítulos 9 e 10 para dizer que todas as leis do Pentateuco foram abolidas. Mas não é bem assim não. Não é bem assim por quê? Porque no mesmo livro Levítico existem as advertências, por exemplo, quanto aos casamentos ilícitos, quanto aos pesos e medidas injustos, quanto à opressão do pobre, oprimir o pobre, quanto ao homicídio. E é claro que nós ainda consideramos ser errado o peso e a medida injusto, nós ainda consideramos ser errada a traição no casamento, oprimir os pobres, matar uma pessoa, né? Isso tudo está no Levítico também. Mas ali também no livro de Levítico existem os pedidos de que, por exemplo, sempre que uma pessoa for se defecar, ela deve levar uma pá. E aí? Quando você for ao banheiro, quando você vai ao banheiro, você leva uma pazinha? Para quê? Para se limpar? Naquela época é porque eles precisavam enterrar o que faziam. Imagine 2 milhões de pessoas no deserto e aquela cocosada toda espalhada. Então eles tinham que enterrar, beleza?
Hoje você tem banheiro, não precisa mais observar, é óbvio que não precisa mais observar essa ordenança, mas tinha os cuidados sobre recolher o maná. Como é que você, quando você sai no jardim da sua casa de manhã para recolher o maná, como é que você faz? Quais são os cuidados que você toma? Óbvio que isso já passou e é mantido apenas o princípio. Então, a orientação levítica quanto ao ato sexual no período menstrual tinha um sentido ascético e não teológico. As leis do Velho Testamento determinavam que as mulheres passassem por um período de 7 dias de purificação em decorrência da menstruação e a realização do ato sexual era proibida então. Essa lei se encaixa perfeitamente nas leis que tinham objetivos primários de saúde e de higiene e só por consequência espiritual. Algumas das leis dessa categoria ainda fazem sentido hoje, como por exemplo a de Levítico 11. O tipo de carne não comestível daquela época ainda é o mesmo hoje e o aparelho digestivo do ser humano também, o que ainda torna a listinha dos alimentos prejudiciais à saúde coerente até mesmo com o que a ciência diz. Mas é claro que os cuidados femininos quanto à menstruação mudaram. Hoje não são mais os mesmos. Essa lei foi dada há 3.500 anos, quando não tinha chuveiros, duchas, absorventes, sabão, preservativo, lenço umedecido, desinfetante, lenço umedecido aqui, ó, lenço umedecido e tantos outros meios de conveniência que nós temos hoje em dia. Então, a gente não precisa mais pensar que o ato sexual por todos os 7 dias que entornam a data menstrual seja pecaminoso, mas provavelmente seja melhor evitá-lo nos dias de fluxo mais forte do sangue e é mais conveniente. E aqui, como eu estou falando para casados, né, porque na verdadeira interpretação bíblica a gente entende que a relação sexual só deve acontecer dentro do casamento, então aqui eu deixo o principal conselho. Atenção, machos! É melhor deixar que a esposa tome parte ativa nessa decisão para o seu próprio bem-estar, viu? Se ela quiser fazer, eu sei que você está 24 horas de plantão. Pimba! Se ela não quiser, meu amigo, é melhor não insistir. Afinal, fazer amor é também dar carinho a outra pessoa na própria ausência do ato sexual. E no mais, siga esse conselho bíblico aqui, ó. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Portanto, alegre-se com sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Continuando na Bíblia aqui, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios capítulo 5. Né? Então, siga esse conselho bíblico dentro do seu casamento e seja feliz. Tá certo? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.